Assim, a gente acompanha então a live desta quinta-feira do presidente Jair Bolsonaro. Botei alguma coisa nas mídias sociais nossas aqui, é uma coisa fantástica. E afinal de contas, também, por que isso aí? Eu também fui vereador nos anos de 89 e 90, lá no Rio de Janeiro. E eu sei como um vereador se comporta e as suas dificuldades para trabalhar no dia a dia com a população. E a grande maioria deles dá conta do recado. Então, o vereador é o primeiro degrau da política. E eu sou, tirando o Tancredo que não assumiu, né? Eu sou o 10º presidente da República que já foi vereador ao longo da sua vida pregressa de política, né? Ou seja, a vereança é o primeiro passo, o primeiro degrau para a política. Bem, agora há pouco a comissão de anistia deu uma nota, né, que indeferiu o pedido do Ivan Valente, aquele cara que Valente só no nome lá em São Paulo, né, gosta de uma grana, tentando pegar mais uma graninha do Estado, né, pelas barbaridades que ele fez no passado, como um grande democrata. A comissão de anistia rejeitou o pedido do Ivan Valente e rejeitou também da Dilma Rousseff. Agora, da Dilma Rousseff, rejeitou também por quê? Entre outros motivos. Porque a nossa querida Dilma Rousseff já recebe indenização, uma pensão em 4 outros estados. Como ela trabalhou em 4 outros estados. Ou seja, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Eu vou falar do Rio de Janeiro, o meu estado, tá? O estado que me acolheu. Tem um vídeo do segundo marido dela, que é o Carlos Araújo, já faleceu, no final de uma novela conhecida como Amor e Revolução. No final, a TV dava 5 minutos para alguma dessas personalidades falar os seus feitos do passado. Eu lembro até hoje o nosso querido Carlos Araújo, né? Deus o tenha, né? Já faleceu. Dizendo que ele casou-se com a Dilma, tá? A Dilma foi o segundo casamento da Dilma, né? Casou-se com a Dilma e eles, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, assaltavam caminhões de carga. Olha a atividade da Dilma Rousseff, né? Curtindo uma lua de mel com Carlos Araújo, assaltando caminhões de carga na Baixada Fluminense. Quem diz isso foi ele. Eu sei da história, mas estou me escudando agora, né? Nas palavras, no vídeo do senhor Carlos Araújo. Tem um olho meio torto assim, tá? E aquele olhar né? Com profundidade, contando para a televisão como fosse um grande feito, assaltando caminhoneiros. Na época eu era deputado, subi à tribuna, não ia deixar passar em branco essa. E perguntei como é que era esse assalto. Era sem armas, porque ele sempre foi desarmamentista. Era no gogó, desce no caminhão, essa carga é nossa, é para a revolução, é para um Brasil melhor, é para combater a ditadura, ou era com um fuzil mesmo? Mas eu questionei, não tivemos resposta. Para lembrar, o primeiro marido de Dilma Rousseff chama-se, está vivo ainda, né? Informações que eu tenho, está vivo ainda, chama-se Cláudio Galeno. Primeiro marido de Dilma Rousseff, tá? O segundo assaltava caminhão de carga na Baixada Fluminense. Por isso que a Dilma ganhou uma pensão lá, tá? O primeiro marido, Cláudio Galeno. História dele, para ser bastante breve. Em pleno espaço argentino, ele levantou-se, o assalto, tá? Rendeu então o piloto do avião e foi parar alguns dias depois em qual país democrático aqui das Américas? Foi parar em Cuba. Foi lá para Cuba o Cláudio Galeno. Então, Dilma Rousseff, 4 pensões, queria a 5ª pensão, R$10 mil. E detalhe, essas pensões, quando são concedidas, não tem imposto de renda. Você não paga imposto de renda ali. Você não paga contribuição previdenciária também. O bruto é igual ao líquido. Uma maravilha. Por esses atos que fizeram no passado. Dilma Rousseff perdeu. Quem sabe, não, lá na frente, quando algum esquerdista voltar ao poder, espero que não aconteça, né? Aí você consiga aí mais uma pensão para você. Eu não sei quanto ela ganha nessas 4. Mas nessa aqui seria em torno de R$10 mil. Eu quero ver se eu levanto, trago quantos bilhões se gasta por ano com estes anistiados. O número está na casa de 40 mil anistiados. 40 mil pessoas. Que festa, hein? Tudo bem, não vou entrar em detalhe aqui não.
Vamos lá falar um pouquinho de outros países rapidamente, né? O Chile está com problema. O presidente recém-eleito, não tem 2 meses ainda, está com 50% de rejeição lá no Chile. Quando se fala em economia também, eu não me lembro o que aconteceu em 2015. Não tivemos crise nenhuma no Brasil. Não lembro uma crise, pelo menos parecida com essa da pandemia, né? Que foi um choque na economia no mundo todo. Mas em 2015, eu vou pegar a matéria da Folha de São Paulo, essa querida imprensa, Folha de São Paulo, onde, com a crise, o que o Lula falou, né? Em vez de carne todo dia, pobre às vezes só terá arroz. Às vezes só terá arroz. Diz Lula sobre crise. Temos problema atualmente no Brasil e no mundo? Temos. Não é apenas no Brasil. Aqui era apenas no Brasil. Temos problema no mundo todo, né? Foi a questão da pandemia. Do fica em casa, a economia a gente vê depois. Estão pagando uma conta alta agora. O mundo todo pagando essa conta alta. E estamos tendo problema também com uma guerra a 10 mil quilômetros de distância. E agrava-se o preço do petróleo no mundo todo com essa crise. Por quê? Um novo fato, me ajuda aí. 2 países não estão mais recebendo gás da Rússia. Bulgária e Polônia. Acertei? Tá. Bulgária e Polônia. Então, como não tem mais gás, eles vão procurar que outra energia, né? Diesel, gasolina, seja lá o que for. E, obviamente, quando se gasta mais isso, e a produção está meio equilibrada no mundo, vai para o desequilíbrio, o preço sobe. No mundo todo. Se fosse só no Brasil, pode me culpar. E eu quero deixar bem claro, não tenho como eu decidir preço de combustível na Petrobras. E vocês sabem que a composição do preço do combustível passa por muita coisa, né? Como, por exemplo, o ICMS, Imposto Estadual, passa pelo frete, que ninguém sabe quanto é que é, tá? Passa pela margem de lucro dos donos de postos de combustível também. Agora, deixar bem claro para os caminhoneiros, o imposto federal no diesel, eu zerei, é 0. Eu gostaria que os governadores fizessem algo parecido. Eu sei que os governadores de Rondônia e Roraima diminuíram um pouco o preço dos combustíveis, levando-se em conta, obviamente, o que ele pode diminuir, que é o valor do ICMS cobrado. Gostaria que os demais governadores, num momento de crise como esse, colaborassem com essa questão. Vamos lá? A Argentina, né, nossa querida Argentina, se cria mais um imposto sobre lucros inesperados. Eu não sei o que é isso. Quando você tem uma empresa, o que é natural? Você projeta, né, o custo e o preço de custo, e quando você vai vender aquele produto, e projeta seu lucro. Aqui, lucro inesperado. Eu não sei o que é isso, mas está a Argentina aqui, lamentavelmente, ladeira abaixo. Na Argentina também, a matéria aqui da Jovem Pan News, preço da carne aumentou 235% no governo Fernandes. A Argentina é um país, né, produtor e exportador de carne. 235% equivale 3 vezes, aumentou 3 vezes o preço da carne em 2 anos. No Brasil aumentou? Aumentou, mas não foi tudo isso. Está bem abaixo disso daí. Bem, a inflação está no mundo todo, Estados Unidos, Reino Unido, tá? Essa crise realmente veio para esses problemas, né? Pandemia, a péssima condução por parte de muitos governadores, não são todos, mas muitos governadores levou a esse caos. Fica em casa, a economia te vê depois, fecha tudo, ninguém sai de casa, em especial os mais pobres, né? E pessoa mais pobre dentro de casa, não tem. O ganha-pão dele é no dia a dia, é fazendo atividade diária, se virando, né? Sem carteira assinada. E se não fosse, nós concedemos o auxílio emergencial em 2020 e uma parte de 2021, como é que estariam essas pessoas? Como é que estariam sobrevivendo? E agora, não só um candidato aí, bem como governadores, querem botar culpa em mim. A culpa é do presidente, a inflação, o preço dos combustíveis, o preço da energia elétrica. O que eles fizeram durante a pandemia? O que os governadores aí, que são simpáticos ao Lula, fizeram? Impuseram as maiores medidas restritivas em todo o Brasil. Consequência, inflação, desajuste da economia. A minha proposta sempre foi o quê? Combater o vírus e combater o desemprego. Bem, o vírus passou a cargos pelo Supremo Tribunal Federal, passou para quem? Passou para os governadores. Tá? Não adiantava eu falar uma coisa, o governador que decidia na porta da linha, não era eu quem decidia.
Eu não fechei uma só casa de comércio. E vocês estão sentindo agora as consequências do fica em casa, a economia te vê depois. Muito pelo contrário, eu sempre disse que o pessoal idoso com comorbidade, você tem que cuidar dele, tá? Os mais jovens, trabalhar. Olha as nossas universidades, todas fechadas, concorda? Bem, vamos lá. Academia Militar das Agulhas Negras, Academia da Força Aérea, Escola Naval fecharam? Não. A adesão era minha, não fecharam. Alguém tem notícia de um cadete da AFA, da AMAN, ou um aspirante da Escola Naval que tenha sido hospitalizado ou que tenha morrido por causa de Covid? Não temos notícia disso. É sinal que o quê? Jovem, pega o vírus, ele é assintomático em grande parte, assintomático. E o preparo físico que essa garotada tem, porque eu passei por lá por 4 anos, né, na academia em Resende, é o maior antídoto, não só para Covid, qualquer doença. A pessoa com corpo bom, bem de saúde, qualquer problema que porventura, vírus, etc., que afete essa pessoa, a chance dela sobreviver ou passar bem por esse momento é muito grande. Então, eu não tive política direta para ajudar a combater o vírus. A minha política qual foi? Defender a autonomia médica, o médico decide o que ele quer receitar, e o médico passou a ser demonizado por causa disso. Tudo se falava, não tem comprovação científica. Mas nada tinha comprovação científica. Eu já citava no passado aqui muito, olha a guerra do Pacífico, quando o soldado chegava ferido, não tinha doador de sangue para ele. O que os médicos decidiram? Tocar água de coco na veia dele, e salvou muita gente. E hoje em dia tem comprovação científica água de coco? Não sei, mas sei que ela salvou muita gente. E os remédios, tá? Em uma parte considerável, eles são descobertos por acaso, como a questão do Viagra, né? Como a questão do Cialis, entre tantos e tantos outros medicamentos aí que não é o remédio para disfunção erétil, né? Mas foi descoberto por acaso. Vamos lá. Eu tive há pouco tempo na Rússia, acertando com o presidente Putin, né? Entre outras coisas, o fornecimento de fertilizantes para o Brasil. Aqui um site que se informa sobre as questões da área do campo, Compre Rural, que hoje em dia, no momento, temos pelo menos 24 navios transportando quase 700 mil toneladas de fertilizantes russos que chegam no Brasil nas próximas semanas. Trabalho meu, da ministra Tereza Cristina, tá? Trabalho também do ministro Carlos França, passa para cá, o Carlos França, entre outros, tá certo? E aí o que a imprensa faz? Para esconder muita coisa, né? Para esconder muita coisa. Lança um fake news a Veja. Bolsonaro avalia tirar Carlos França do comando Itamaraty. Nem passou pela minha cabeça. Nenhum ministro está na marca do pênalti. Nenhum ministro eu tenho conversado ultimamente para falar para ele, olha, o que está acontecendo aqui? Você está certo ou não está? O que devemos fazer? Nada. Os 10 novos ministros que nós temos, pela saída dos mais antigos, que devem disputar algum cargo eletivo, foram indicados pelo próprio titular da pasta. E estão indo muito bem. Mantém a política do ministro. Não existe ninguém na marca do pênalti, ninguém para ser retirado. Isso é fake news. Mentira. Mas, se não mentir contra mim, não tem matéria. Então, veja aqui, ó. Robson Boninho, mais uma do Robson Boninho aqui. Todo dia tem também aquele, como é que é? Tem tanta gente aí que sofre. Guilherme Amado, a figura, só mente o tempo todo, né? Vem na cabeça de alguma coisa, algum idiota como ele conta alguma coisa para ele e publica. Bem, temos aqui o STJ, semana passada, confirmou a condenação do José Dirceu. Está na cara que, né, de acordo com o futuro presidente, no futuro, obviamente, né? Sendo redundante aqui, já está feita a anistia dele, que ninguém vai questionar no Supremo Tribunal Federal se eu anistiar o Zé Dirceu hoje, pode ter certeza, não vai ter nenhuma crítica por parte da grande mídia. Agora, se eu anistiar um inocente, né, indultar um inocente, a gente já sabe o que acontece. Voltando à questão dos fertilizantes, eu tive aqui com a senhora diretora-presidente da Organização Mundial do Comércio, e ela deu uma declaração, conversei por uns 40 minutos com ela, a questão de 2, 3 semanas, e ela falou que o mundo não sobrevive sem a agricultura brasileira. A agricultura nossa é quase 10, né? Ela não é 10 porque depende de coisa de fora do país.
Se Deus quiser, brevemente, nós vamos ter os nossos fertilizantes aqui, ou alternativas como pó de pedra, ou outra alternativa, que é o potássio aí das algas. Muita coisa estamos trabalhando desde o início do ano passado, quando não se falava em crise de fertilizantes, não se falava em guerra na Rússia e na Ucrânia, tá? Estamos trabalhando, como nós temos um trabalho de se preocupar, em se antecipar a problemas, brevemente o Brasil será autossuficiente nisso também. A notícia que demos há poucas semanas com o nosso presidente da Embrapa, tá? É que o Brasil hoje é dependente de trigo, sim. Nós produzimos em torno de 7 milhões de toneladas por ano e consumimos 12. Então, em poucos anos, poderemos estar produzindo 23 milhões de toneladas de trigo. Ou seja, quase o dobro do que nós consumimos. Então, poderemos, em poucos anos, exportar trigo para o consumo de aproximadamente 210 milhões de pessoas ao redor do mundo. Hoje, cada 5 pratos de comida lá fora, né, vem do Brasil. Então, olha a importância do Brasil para o mundo. É comum, reuniões a mais simples que fazemos em Brasília, quando é aberto ao público, obviamente, o comparecimento de embaixadores, porque eles estão preocupados com o Brasil, querem saber das novidades, e é a missão deles se inteirar o que acontece no Brasil, procurar saber quem é o presidente cada vez mais, quem são os seus ministros, se é um país confiável ou não, se é um país que honra contratos ou não, para fazer negócio. E o Brasil está no caminho certo, que pese os problemas, que não são poucos, tá? Os problemas mais graves, combustíveis, tá? Agora estamos aí buscando solução para os fertilizantes, é a questão do preço dos alimentos também, que a inflação é no mundo todo tocante a isso, tá? E a gente vai buscando alternativas, trabalhando. Gostaria, né? Temos projeto, né? Gostaria que fossem feitas no Brasil refinarias, como lá atrás o senhor Lula começou a fazer 3, não terminou nenhuma, tá? Se tivesse terminado 2, não teríamos o preço tão alto do combustível, porque não precisaríamos importar diesel nem gasolina. Então o nosso petróleo sai daqui, vai lá para fora, é destilado, né? E vem para cá. Então pagamos isso tudo, entre outros problemas que nós temos. Tá, vamos lá, tá chegando ao fim aqui. Não vou falar muito. Barroso diz que Forças Armadas são orientadas a atacar o sistema eleitoral. Bem, eu sou chefe supremo das Forças Armadas. O meu contato com cada força é via Ministério da Defesa. Tá? Eu de vez em quando converso com os comandantes de força, com o alto comando das forças, sem problema nenhum. Conversas reservadas. Agora, dizer que essa orientação só pode ser de mim. Não vai ser uma outra entidade, ONG, ou seja lá quem for, que vai orientar. E outras, as Forças Armadas vão receber orientação de quem? Ah, pelo amor de Deus. As Forças Armadas estão permanentes. Tá? São pessoas qualificadas. Tá? Um general de exército hoje em dia tem aí, no mínimo, 44 anos de serviço. Tá? Sabe do que tem que fazer. Sabe o que está na Constituição e tem uma leitura política do que está acontecendo no Brasil também. Não é só afeta o que acontece dentro da caserna, fora também, que afinal de contas, né, o chefe supremo das Forças Armadas é quem o povo assim eleger. Há 3 anos atrás era o Temer, tá? Mas recuando um pouquinho mais, Dilma Rousseff, essa acabei de falar aqui no início da sessão, pelo amor de Deus, né? Dilma Rousseff, depois Lula. E antes, Fernando Henrique Cardoso, o mesmo que, para afastar os militares da mesa dos ministros, criou o Ministério da Defesa e acabou com o Ministério da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, acabou também com o ENFA, né, Estado-Maior das Forças Armadas, naquela época, era um status, era um ministério também, para livrar dos militares, criaram então o Ministério da Defesa. E cada figura que ocupou o Ministério da Defesa, pelo amor de Deus, cada figura que ocupou lá, né? Cara que não sabia a diferença de um capacete para um pinico, não sabia nada. Era colocado lá e estava lá comandando as Forças Armadas. Um sinal de desprezo para com os militares no Brasil. Então, ministro Barroso, ontem, por quem tiver tempo, né, que deu mais ou menos 30 minutos, eu falei no encontro com parlamentares, havia um pedido, né,
por intermédio ali do sócio de Cavalcante, que é o presidente da Frente Evangélica, e também do capitão Augusto, que está à frente ali da bancada da segurança na Câmara. Tiveram uns 80 deputados presentes, uns 20 ocuparam o microfone por, em média, 2 minutos, e eu exagerei, ocupei por 30 minutos. Vale a pena assistir o que eu falo aqui do que acontece no Brasil atual, tá? E qual é a visão do presidente da República que vocês podem levar em conta. Falei da urna eletrônica, falei das Forças Armadas que foram convidadas a participar da lisura do processo eleitoral. Agora estão vendo notícia na imprensa notícia na imprensa, é verdade, eu não sei, que não querem aceitar as observações das Forças Armadas. A gente não fala nas observações de voto em papel, não fala em voto em papel, seriam 9 observações que o TSE não basta apenas trazer para si, né? Tem que despachar, convencer a equipe técnica das Forças Armadas de algo diferente, que eles estão errados. Pelo que eu estou sabendo, a reunião houve e não se chegou à conclusão de nada. Ou seja, para o TSE, tá uma maravilha, vamos confiar nas eleições. E quem desconfiar? Continua desconfiando. O que eu posso garantir para vocês? Nós teremos eleições limpas no correntiano. E isso é o que todo mundo quer. Acredito que sem exceção. A não ser aquelas pessoas que pensam em fazer algo que nós não concordamos. Esse nós somos todos nós. Então as Forças Armadas foram convidadas, continuam trabalhando, com toda certeza terão mais reuniões, tá? Para convencer o TSE de que as sugestões das Forças Armadas, para o bem de todos, deveriam ser acolhidas. Paragominas, já falei. Auxílio Brasil foi aprovado no dia de ontem. Só 7 parlamentares do mesmo partido votaram contra. 7 deputados do Novo votaram contra, né? Deve ter suas razões. Foi aprovado, então, um benefício permanente de, no mínimo, R$400. Até final do ano passado, era, em média, R$190. Aprovamos agora, no mínimo, R$400. E, hoje em dia, temos no Brasil 18 milhões de pessoas que recebem o Auxílio Brasil. Parabéns ao deputado João Roma e à ministra Flávia Arruda, que trabalharam nesse projeto, tá? E parabéns aos parlamentares que o votaram também. Foi lançado essa semana um canal de educação, né? Realmente o Ministério da Educação vem trabalhando forte nessa questão, lançou o canal de educação, onde a garotada tem programa por praticamente o dia todo. E lançamos também, foi lançado, o canal em Libras, canal Libras, onde a comunidade surda vai poder, então, ter um canal específico para si, não só de educação, como também outras atividades culturais aqui. Então, parabéns à nossa equipe, à FECOM também, ao ministro das Comunicações, ao Pátria Voluntária, o canal Libras e o canal Educação. Tá acabando. Acabando aqui. Bem, pouca matéria da imprensa, né? E agora o pessoal do consórcio do Nordeste, um fica jogando a culpa pro outro. Aqui o Rui Costa, né? Contratei empresa de maconha por não saber inglês. Chega um contrato em inglês para ele, chinês, mandarim, né? Hebraico, ele vai assinar. E depois fala, deu M. Ele fala, não, eu não manjo essa língua, tá resolvido. Agora, o amigo dele, o Flávio Dino, PCdoB, Partido Comunista do Brasil, falou que a culpa é do Rui Costa. Ele não sabe de nada disso. Ele não recebeu o respirador, faz parte do consórcio, não recebeu nenhum respirador, não reclamou de nada, tá tudo bem. Bem, vamos em frente. Tá, a Polícia Federal, então, faz a operação, pouca matéria da imprensa, mas tudo bem. Tá? Comigo, suspeita de corrupção, como a imprensa diz há poucos dias, né? O governo Bolsonaro tem 5 suspeitas de corrupção. Uma suspeita é
é uma compra fictícia, né? Não comprei uma dose da vacina Covaxin, não gastamos um centavo e eu sou corrupto. E a imprensa metralhou isso aí, deu espaço para aqueles patetas lá, aqueles 7 patetas da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, né? Tendo à frente o Omar Aziz, né? O Omar Aziz, o Anta Amazônica na frente, né? Também o Renan Calheiros e o nosso querido saltitante ali, outro senador lá do Amapá. Agora, curiosidade, não vou discutir o assunto. Vacinada com 4 doses, Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, testa positivo para Covid. Matéria Terra Brasil. Espero que não abra um inquérito contra mim, né, Alexandre Moraes? Eu falando aqui um assunto desse, estou lendo matéria da imprensa como eu fiz no passado. Então, 4 doses, Kamala, vice dos Estados Unidos, testa para Covid. Assim como Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, tomou 2 doses da Coronavac, lá do seu Dória, e depois tomou uma dose de reforço da Pfizer. Está com Covid no momento. E eu confesso que não me lembro, né? Raríssimas vezes o Paulo Guedes deixou de usar máscara. Vamos lá, notícia aqui dos Correios, agora há pouco, parabéns ao presidente dos Correios, General Fernando Peixoto, com a sua equipe toda. Os Correios têm em caixa hoje em dia, pessoal, olha só, tem em caixa 5 bilhões de reais, mesmo reduzindo algumas tarifas para alguns estados ao longo dos últimos 2 anos. Então tem em caixa 5 bilhões. Até pouco tempo o Correio era uma fábrica de desvios, né? Tanto é que o mensalão apareceu nos Correios, lá com a gente lá no Rio, entregando um pacotinho de dinheiro para o presidente, né? Lá dos Correios, era 3 ou 5 mil reais. Até que falaram que aquilo é uma pataca, né? Mas tudo começou ali com os Correios. E o assalto, em especial, no fundo de pensão dos Correios, foi algo fantástico. Tanto é que hoje o pessoal que trabalha nos Correios tem uma contribuição aí, média, acima de R$200 cada um, para pagar roubalheira do PT lá atrás. Porque o fundo de pensão dos Correios, o pessoal para ganhar uma grana, que eles faziam? Vendiam compravam papéis de países como a Venezuela. Pô, o cara chegava lá, quer comprar ações da minha empresa, papel, o cara comprava, tá? E os Correios não vendia, eu fiz uma besteira. Vendia já acertando, vendendo e pegando, dando com uma mão e pegando com outra. Então o assalto dos Correios foi bilionário e hoje os funcionários dos Correios, que já têm um salário baixo, né, pagam a conta dessa roubalheira. Hoje o Correio sem roubalheira, lá com o presidente Reinaldo Fernando Peixoto, nos orgulha a todos. Matéria do Globo aqui. Matéria do Globo. Até que enfim, uma matéria decente aqui, né? Que não está mentindo o Globo. Pix substitui caixas eletrônicos com saques e gera nova disputa entre bancos por clientes. É a questão do Pix. O Pix tá matando o caixa eletrônico. Como o telefone celular matou o orelhão. Tá? E, em média, se faz por mês 2 bilhões, ou se faz, né? 2 bilhões e 300 milhões de movimentações. Então, eu quero levantar com o Banco Central com a previsão de perda por parte dos bancos. Porque o Pix ninguém paga nada. Então, muita coisa que você fazia pagando taxa, agora você não paga nada, e usa em qualquer hora do dia, não tem que ir no banco, faz em casa, né? E o levantamento bem lá embaixo, para a gente não errar, é que os bancos deixariam de arrecadar, com taxas, etc., 20 bilhões de reais. Ou seja, tá na cara que tem banqueiro que não gosta da gente, né? A gente não faz isso para tirar dinheiro do banco, a gente faz para facilitar a vida da população. Então é 20 bilhões de reais, no mínimo, que está nas mãos das pessoas que usam o Pix. Mais de 100 milhões de pessoas têm Pix no Brasil. Eu não tenho, tô a fim de fazer um aí. Tô a fim de fazer umzinho aí, quem sabe aí. Rapidinho. Cai dinheiro na conta da gente de graça, não? Quem sabe? Se alguém mandar, você pedir, o pessoal bota, vou fazer meu Pix aí. Tá certo? E vamos lá. Última notícia? Pra gente encerrar. Pra gente ouvir aqui a Jovem Pan, os Pingos nos Is, que no momento aqui, 8 anos de Pingos nos Is, parabéns Jovem Pan, 8 anos de Pingos nos Is, a cada dia cresce mais, pela credibilidade que as pessoas têm a assistir esse programa. Aí não tem fake news, não tem lero-lero,
não tem partidarização, e se porventura errar uma matéria, eu sei que no dia seguinte vocês retificam. Agora, para nós aqui, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, na base de 80 mil, 70 mil. Pingo nos Is e Jovem Pan News, 180 mil. Então, tudo aqui, mais Folha Política, em torno de 260 mil pessoas ao vivo só nessas redes nos assistindo. Hoje também é o dia da sogra, tá certo? A sogra foi que deu o amor da nossa vida. Quem seria de nós? Bem, a gente não podia ter uma esposa se não tivesse sogra. Então, a sogra é uma pessoa que deu o amor da nossa vida, né? Que deu a luz, a mãe dos nossos filhos também. Então, um beijo a todas as sogras do Brasil. É um dia muito especial. E não é só hoje não, pessoal. O pessoal tem que tratar bem a sogra todo dia. Todo dia. 365 dias por ano. A sogra é uma pessoa que, quantas vezes, olha só, ela quebrou o teu galho, né? Para você sair com a esposa, ir no shopping, ir na praia, passear. Ela ficou em casa tomando conta da criançada sem reclamar. Muito pelo contrário, com muito amor, com muito carinho. Então a sogra é uma pessoa especial. E quem tem sogra sabe valorizá-la. Quem não tem, reclama. Porque é uma pessoa fantástica nos momentos mais difíceis que o casal uma vez atravessa, né? Problemas com filhos, etc. Tá sempre a sogra lá para pacificar tudo, aconselhar e dormir na casa do casal, cuidar das crianças. Então, um beijo de todas as sogras do Brasil. Dia da sogra. Bem lembrado aqui, ó, galera. Pô, até que difícil vocês trabalharem, hein? Aí, Augusto Nunes, a minha turma aqui, trabalha também, só de vez em quando, tá? A última notícia: número de assassinatos no Brasil cai 7% em 2021. É o menor índice da série histórica que começou a ter essa contagem, né, em 2007. Então, em 2007, vinha crescendo, nosso governo começou a cair. Obviamente, devemos também a ação de governadores, de secretários de segurança, de policiais militares, policiais civis, policiais federais, policiais rodoviários, tá? Devemos a todas as pessoas a queda do número histórico de assassinatos em nosso Brasil. Faltou alguma coisa aí, pessoal? Ó, quem está assistindo a gente, quem tem TV fechada, né? 576, vamos assistir o Augusto Nunes. Quem não tem, no celular, bota lá Google, bota Pingo nos Is, clica e vamos assistir aqui, quem tiver assistir no telefone, o final do programa aqui do Augusto Nunes, Pingo nos Is, que é um programa que vai ver você assistindo, você vai ficar viciado nele. Como no passado, Augusto Nunes, o povo era viciado em Voz do Brasil. Eu lembro, nos anos 60, eu tinha um radinho de pilha, né, que eu ouvia, além do programa Na Beira da Tuia, lá em São Paulo, né, ouvia Alvarenga e Ranchinho, aquela turma toda, né, o programa que canta e encanta o sertão do Brasil, Rádio Bandeirantes, também tinha a Voz do Brasil. E eu, como parlamentar, a gente brigava, né, para pegar um espaço para poder discursar na Câmara, que só quem discursava tinha prioridade para ter um resumo do seu discurso na Voz do Brasil. Naquele tempo era 20 minutos dedicado à TV Câmara, dedicado à Câmara. E, em média, 30 parlamentares usavam da palavra. Então, tinha, em média, naquele tempo, 500 deputados. Então, 30 apenas podia aparecer na Voz do Brasil. A gente brigava para poder falar. No meu tempo, que cheguei em 91, para falar, você chegava às 5 da manhã para assinar um livro, tá? Em 5 da manhã já tinha fila. Eu lembro, quem é mais antigo, tinha um tal de Nilson Gibson, um deputado federal, que era sempre o primeiro da lista. Mas só que ele não ia. Ele não estava para assinar a partir das 6 da manhã. Ele assinava o dia anterior, porque como era um deputado tido como pai dos deputados, que era um sindicalista nosso lá, ele assinava no dia anterior e falava todo dia. Então, todo dia o Nilson Gibson estava na Voz do Brasil. Pra gente, e quantas vezes, olha só, pessoal, olha só, o tempo que não tinha internet, a gente gravava alguma coisa na câmara com a máquina VHS, aquela fita grandona, né? A fita lá, TDK, né? E quantas vezes eu gravava alguma coisa, 10, 15 minutos, e mandava por correio para alguém em um outro lugar qualquer do Brasil. Olha, assiste o vídeo aí. Olha só, que evolução de lá para cá.
eu mandava uma meia dúzia de fita por semana, tá? Umas 15, 20 por mês, para algumas pessoas, sobre um debate, algo que aconteceu numa comissão, para o pessoal ver aquilo e pedir, ó, passe para os amigos, repasse a fita, tal. Era assim a nossa vida naquele tempo. Hoje está bem diferente. E tem gente que quer voltar àquele tempo, né? Cerceando, censurando as mídias sociais. É inadmissível. E vocês viram com Elon Musk aí no Twitter, né? Elon Musk, né? Como, é isso mesmo? Eu não falo inglês não, desculpa aí, tá, pessoal? Como mudou aqui realmente o humor do brasileiro. O pessoal da esquerda chiou, gritou, não pode, não sei o quê. E de um dia para outro, o número de seguidores aumentou bastante, bem acima da média. Tem gente aqui que chegou a 1.000, 2.000, 3.000% a mais. E não é que ele cresceu de um dia para o outro, é que com toda certeza os algoritmos estavam represando essas pessoas que não seguiam as pessoas de direita. Tanto é que você vê que o pessoal de esquerda, muito pouca coisa alterou, quase nada. Continuou na mesma balada, vamos assim dizer. Já para o pessoal de direita, foi um salto fenomenal. Alguma coisa mais, pessoal? Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Quem está assistindo aí, 576, ou aí no Google. E vamos assistir agora, finalmente, aqui o nosso querido Augusto Nunes com a sua equipe, fazer os comentários da nossa live. Um abraço a todos, até quinta-feira que vem, se Deus quiser.